A paz do Senhor, igreja. Peace of the Lord, church. É um privilégio estar com os irmãos. It's a privilege to be here tonight. Sou muito grato a Deus I give thanks to the Lord pela vida de todos os presentes. for the lives of all who came here. Deus continue abençoando ricamente May the Lord continue blessing you with wealth. ao nosso pastor To presidente, the president pastor of the church, ao pastor Eliel Gomes, Pastor Eliel Gomez, à pastora Nádia, to Pastor Nadia as well, pastora dessa igreja local. which is the local pastor of this church. E eu agradeço a Deus And I thank God pela vida da pastora Rosa, for the life of Pastor Rosa as well, que nos acolheu em sua casa. that she has received us in her home. Deus continue abençoando essa família May the Lord continue blessing this family e a todo esse grande and rebanho all the people that belong to this family que o Senhor confiou ao pastor that the Eliel Lord has entrusted into Pastor Eliel's hand aqui no continente africano here in this African continent e também no continente asiático. and also in Asia. Eu estava lendo o livro do pastor I Eliel was reading the book of Pastor Eliel e pensando no irmão Bonifácio, and I was thinking about Brother Bonifacio as well. porque quando o pastor Eliel veio para a África, Because when Pastor came to Africa, antes de vir para a África, before coming to Africa, lá em Belém, na capital do Pará, in Belém, at the capital city of Pará, no norte do in the Brasil, north of Brazil, ele era dirigente he was a minister, pastor da of congregação the congregation da rua José Bonifácio. of a church in which is in an area called José Bonifácio. Deus continue abençoando o irmão So Bonifácio may the Lord God bless Brother Bonifacio e a toda a igreja reunida aqui nessa and noite. the whole church here together. Vamos ler a palavra do Senhor. Let us read the word of the Lord. Evangelho do Senhor Jesus, Gospel of the Lord Jesus, escrito por Marcos, written by Mark, capítulo 10, chapter 10. Mark chapter 10, a partir do versículo 46. verses 46. Mark chapter 10, verses 46. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Mark 10, verses 46. Louvado é o nome do Senhor We Jesus. praise the name of the Lord Jesus. Glória a Deus. Glory to God. O título diz: The title says, O cego de Jericó. Jesus heals the blind man Bartimaeus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples, and a great multitude of blind Bartimaeus, the son of Timaeus, came on the road begging. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy upon me. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Then many warned him, be quiet. But he cried out to those saying, Son of David, have mercy on me. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. So Jesus stood and commanded him to be called. And he called the blind man, saying, Be of good cheer, arise, because he is calling you. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. So Rabboni, that I may receive my sight. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Glória a Deus por esta palavra. Glory to God for this word. Amada igreja, Beloved church, esta palavra que lemos this word that we just read here, mostra a transformação it shows a transformation na vida de um homem in the life of a man que tinha uma vida miserável. that had actually a miserable life. Ele vivia às margens das ruas, He used to live in the streets begging. esmolando para He sobreviver, used to beg people. porque ele tinha uma deficiência visual. He was a blind man. Na antiguidade,
In those days, as pessoas que tinham deficiências people who had any kind of disability eram rejeitados por seus were familiares rejected by their family members, e a sociedade também não os aceitava. and society themselves also didn't receive them well. Na antiguidade, In a long time ago, uma pessoa que possuía alguma deficiência somebody with a disability era totalmente rejeitada pela sociedade. was totally rejected by society. Eles tinham uma alternativa para a They sobrevivência. had only one way in order to survive, Era esmolar which was to beg for para money garantir seu pão de cada in dia. order to guarantee a piece of bread per day. Esse filho de Timeu, So this son of Timaeus, que a palavra de Deus não mostra which the word of God does not show here, a sua genealogia, the genealogy of them, a palavra só diz que ele era filho de Timeu. it just says that he was the son of Timaeus. A palavra não fala do nome dele. It doesn't say about his name. Bartimeu We all know that Bartimaeus, significa it means filho de Timeu. the son of Timaeus. A Bíblia não fala o nome The Bible doesn't say desse deficiente visual of this blind man. e também não fala nada acerca da sua It história, does not speak nothing about the story, a não ser que and unless era um filho de Timeu it was the son of Timaeus, e que ele era and deficiente that he was blind, e que no dia que procurou por Jesus, and that when he searched for Jesus, Jesus mudou a sua vida Jesus curando. changed his life by healing him. No Evangelho escrito por Mateus, In the gospel written by Mateus ele fala Matthew writes sobre dois cegos about two blind men. quando Jesus saía de Jericó. When Jesus was leaving Jericho, Já Marcos fala de um cego and in Mark also he speaks about another blind man. quando Jesus saía de Jericó, Also when Jesus was leaving the city of Jericho, e Marcos ele foi detalhista, and Mark was in very detail dizendo que esse cego saying that this blind man era filho de Timeu. was the son of Timaeus. Já Lucas fala In Luke as well de apenas um cego speaks of one blind man. quando Jesus entrava em Jericó. When Jesus was entering Jericho, Não tem contradição nenhuma there nesse is no texto. contradiction here in the text. Cada evangelista narrou a Each história evangelist narrated the story segundo a sua ótica. according to his eyes view. Não necessariamente Not necessarily ali havia that there was dois cegos. two blind men. Talvez houvessem muitos outros. Perhaps there were many other blind men in the Mateus streets. falou de dois, Matthew spoke of two, Marcos falou de um, Mark spoke of one, e Marcos ele detalhou and Mark gave in detail what happened, que era o filho de Timeu. that was the son of Timaeus. Lucas falou de apenas um, Luke spoke of one, mas não disse quem but era. he did also not mention his name. A única diferença na narrativa de The Lucas only difference between Luke and Mark é que ele não disse is that he didn't say que Jesus saía de Jericó, that Jesus was leaving Jericho. mas ele disse que Jesus entrava em It says Jericó. Jesus was entering Jericho. Geograficamente, Geographically, existe a antiga Jericó there is the old Jericho e a nova Jericó. and the new Jericho. Então, com certeza, So certainly, esses deficientes these visuais blind people mendigavam used to beg no encontro at da antiga Jericó where there was the old Jericho city and the new Jericho city, com a nova Jericó. with the new one. E quando Jesus ele passou, And when Jesus walked by, lá estava o filho de Timeu this mendigando man was then begging in the streets. e uma multidão que acompanhava And Jesus every time Jesus walked, there was a multitude behind him. despertava a atenção de quem estava na And região. obviously anyone around it would Porque, rise. porque quem segue Jesus, Because those who follow Jesus, ele não consegue andar calado. they cannot be quiet. Onde ele passa, Where they pass, ele passa adorando ao they Senhor. worship God. Porque Mateus 22, versículo Because 32, Matthew 22, verse 32, está escrito que o nosso Deus it is written that our God é o Deus de is vivos the God of live e ele people, não é Deus de mortos. not the God of the dead people. Quem serve ao Senhor nosso When you Deus, serve the Lord your God, ele vive celebrando ao Senhor He nosso Deus. celebrates the Lord. E onde nós And passamos where we walk, where we go, celebrando ao Senhor we nosso Deus, celebrate our God. nós chamamos a atenção We call the attention dos of necessitados those who are in need. que estão em nossa They volta. are around us. O filho de Timeu, The son of Timaeus, quando ele soube que era Jesus de Nazaré, when he realized it was Jesus of Nazareth que ia passando por ali, that was walking by, ele teve a sua atenção despertada. his attention was drawn to him.
A palavra de Deus The mostra, word of God shows, em Marcos no capítulo 1, Mark chapter 1, que em um sábado à tarde, that in a late afternoon, Jesus ensinava Jesus was teaching com muita autoridade with a lot of authority na sinagoga em in Cafarnaum. the synagogue of Capernaum. Enquanto Jesus And ensinava, when Jesus was teaching, todos estavam atentos à sua palavra. everybody was listening to what Jesus was saying. Quando estamos recebendo a palavra de Deus, When we are receiving the word of God, estamos recebendo libertação, we are receiving deliverance. estamos recebendo edificação, We are receiving edification. estamos crescendo em comunhão com We are Deus, growing in communion and fellowship with God. estamos sendo abençoados. We are being blessed. Deus está resolvendo os problemas God que is sorting enfrentamos. out the problems that we are going Nós through. não precisamos de mais nada nessa We vida, don't need of anything else in this life a não ser da palavra de Deus. unless of the word of God. Em Lucas capítulo 7, versículo 7, In Luke chapter 7 verse 7, está escrito it is written que basta a palavra that the word of God is enough. e o criado sarará. And obviously every sick shall be healed. A Bíblia não diz basta uma The palavra. word of God doesn't say one word. Isso é um erro de tradução. Maybe that was an error of A translation. Bíblia diz basta a The word palavra of God says the word is enough. e o criado sarará. And obviously the servant shall be Basta healed. a The palavra word is enough. e Jesus está libertando aqui nessa And the Lord noite. shall deliver you tonight. Basta a palavra The word is enough. e Jesus está operando milagres aqui nessa The Lord noite. will do miracles here tonight. Basta a palavra It's enough for the word. e estamos recebendo direção da parte de And we Deus aqui shall be nessa noite. guided by the direction. Basta a palavra And the word is enough. e o Senhor está resolvendo causas And the impossíveis. Lord will sort out impossible Basta a causes. palavra The word is enough. e a vontade de Deus And the will of God na vida de cada um de nós, and on the lives of everyone ela está sendo estabelecida aqui will neste be lugar. established in this place. O diabo, The devil ele fica furioso is obviously very furious quando estamos atentos à when palavra. we try to pay attention to the word of God. Naquele sábado à tarde, In that Saturday, quando Jesus ensinava em Cafarnaum, when Jesus was teaching Capernaum, demônios se manifestaram demons are manifesting no corpo de uma in the pessoa body of someone that was que there. começou a gritar: And that person started to shout, Nazareno, the Nazarene, vieste nos perturbar? that you come here to torment us. Jesus, com autoridade, And Jesus with authority disse aos demônios rebuked the demons. que estavam na vida daquela That pessoa person in the life perturbada. of that person that was disturbed. Jesus disse aos demônios: Jesus said to those demons, saia desta vida. out of that life. Esta pessoa ficou liberta. That person was immediately E free. no versículo 28 And in verses 28, de Marcos capítulo 1, Mark chapter 1, está escrito it is written que a fama de Jesus, that the fame of Jesus ela correu por toda a Galileia went throughout the whole of e Galilee por toda a região. and all the other regions. A fama de que Jesus Jesus became so famous. liberta as pessoas And the fame was that he delivered people dos demônios, from demons. que Jesus ressuscita That mortos, Jesus risen people from que the Jesus dead. cura os That enfermos, Jesus healed the sick. que Jesus salva o That pecador. Jesus saves the sinner. Chegou aos ouvidos It obviously arrived at the do ear filho de Timeu naquela of ocasião. the son of Timaeus. E ele tomou uma atitude para a And he vitória. obviously had the attitude for victory. Ele aproveitou a He took oportunidade. that opportunity Ele começou a clamar. and he started to shout and cry out very loud. Ele gritava por And socorro. he was shouting for help. Ele dizia: Filho de He Davi, said, Son of David, tem misericórdia de mim. have mercy on me. Aproveitar a oportunidade And obviously in that situation, é a primeira atitude para a vitória. this is actually the first attitude for Quando victory. Jesus passou When Jesus was just walking, na passing by, saída da antiga Jericó e entrada da nova Jericó, Jesus was exiting old Jericho to enter new Jericho city. esse cego aproveitou a This oportunidade. blind man, that was his E opportunity. Jesus aqui ele não está passando. And Jesus is not just passing by. Ele here. está conosco aqui He's nessa with noite. us here tonight. Há uma promessa There is a promise em Mateus capítulo 28, versículo in 20. Matthew chapter 28 verses O 20. Senhor Jesus ele disse: The Lord says, Eis que estou convosco I am with you todos os dias all the days até a consumação dos until the end séculos. of times. O Senhor nesta noite The Lord tonight está nos dando is graça giving us grace para aproveitarmos a oportunidade to give us this de opportunity recebermos vitória da so parte that do we Senhor will nosso receive Deus. victory from our Lord God. Ele gritava: This man was shouting, Filho de Davi, Son of David, tem misericórdia have de mim. mercy upon me.
Jesus passou por perto Then dele Jesus walked e ele by, aproveitou a and that oportunidade. was his opportunity. Infelizmente tem pessoas Sadly, there are people. que estão na igreja desde que nasceram. They are in the church since they were born. Infelizmente tem pessoas Sadly, there are people. há décadas frequentando uma They've been igreja, for 10 years, like a decade in the church. mas não aproveitam a But oportunidade. they don't take the opportunity. Tem uma vida derrotada. They live a failed life. Isso é falta de clamar ao Senhor It's nosso because they Deus. don't cry out to God. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4, versículo 2: The word of God says in James chapter 4 verses 2, nada tendes, you have nothing porque não pedis. because you don't ask. E quando pedem, And when you ask mal, you ask badly para gastardes to then spend em vossos próprios in deleites. your own delights. Tem gente que tem uma oração There are people that have que prayers parece uma reza de feiticeiro. that looks like, witchcraft chanting. Ele quer ser abençoado They want to be blessed, para se engrandecer, to be wealth, rich or para something, humilhar a and terceiros. perhaps even humiliate other Esse people. tipo de oração, These kind of prayers, Deus ele nunca atende. God cannot answer. Deus ele está falando God is que speaking. tem gente que não tem There vitória are people that don't have victory porque ele não pede. because they don't know how E to quando ask. ele pede, And when they ask, ele pede com motivação they errada. ask the wrong motivation. O Senhor só The abençoa Lord can only bless aquele que tem a intenção those that have the de intention glorificá-lo to glorify por Him intermédio das vitórias through victory, recebidas da parte receiving victories do Senhor nosso from Deus. the Lord God. Quando o filho de Timeu ele gritava por When the socorro, son of Timaeus was then crying out to ele Jesus, estava aproveitando a he oportunidade. was taking that opportunity, A palavra de Deus diz and the word of God says, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, 1 Samuel 16:7, que o homem vê o exterior, that man always see the exterior, mas Deus ele vê o coração. but the Lord sees the inner man. Eu posso te julgar pela Maybe aparência. I can judge you by what you are wearing. Você pode me julgar pela You aparência. might judge me by my outside, Mas é só Deus quem conhece o but coração. only the Lord knows your heart. É só Deus quem conhece o coração. Only the Lord knows your heart. Deus ele sabe God knows quem é que nesta noite who here tonight necessita de socorro needs aid, needs help. e quem é que nesta noite Who in this house, em seu coração in their heart, está clamando por socorro ao is crying Senhor. out for help to the Lord. Quem está clamando por socorro ao You Senhor, that are crying out to the Lord. nesta noite saiba de uma In coisa: this tonight, you know this. o Senhor está aqui The Lord is here para nos socorrer, to deliver us. porque a tua palavra diz Because His word em says, Romanos capítulo 11 e versículo 36, Romans 11:36, porque dele, because for Him, por ele through Him, e para ele for Him, são todas as coisas. are all things. Glória, pois, a ele Glory to Him eternamente. eternally. Amém. Amen. Deus está So dizendo the Lord is saying que nós somos de Deus, that we belong to Him, God. que Ele criou cada um de That He nós, created all of us. e nós somos And we are exclusividade de Deus. exclusively belonging to God. Se somos de Deus, So if we belong to God, criados por Deus, created by God, e somos exclusividade de and Deus, we are exclusively His people, nossas vidas our lives é para glorificar ao Senhor nosso Deus. to glorify the Lord our God. Por isso que o texto diz: That's why the text says, glória, pois, a Ele glory to Him eternamente. Amém. eternally. Deus ele quer ser glorificado God wants to be em glorified cada área de nossas in vidas. every single life of our lives. Mas todo lutador, But every fighter, ele se depara com imensas he dificuldades. finds difficulty during his life. Todo lutador, Every fighter, ele se depara com obstáculos no you seu see dia a dia. obstacles in your everyday. Quando esse cego, When this blind ele man, lutava he was fighting por transformação em sua vida, to find transformation in ele se his life. deparou com pessoas He saw people, dizendo a ele: and these people were saying to him, se cale, be quiet. não incomode o mestre, Don't bother the master. fique quieto. Be quiet. Isso são obstáculos. These are obstacles. Mas diante dos And obstáculos, these obstacles, ele tomou a segunda atitude para a vitória. this man, the blind man, he took the second Ele venceu os action for obstáculos. victory.
overcame his obstacles. Quanto mais diziam para ele The more people used to tell him to be quiet, que ele deveria se calar, that he should be just, not say a word, mais alto ele gritava: the louder he was getting. Filho de Davi, Son of David, tem misericórdia de mim. mercy upon me. Quando eu era adolescente, When I was a teenager, eu fui jovem aprendiz I was this young learner, no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital do estado de in São the Paulo. airport of São Paulo in Congonhas. Eu trabalhava na administração aeroportuária. I used to work there at the administration. Eu sempre fui uma criança e adolescente I was always a child and a teenager de classe média baixa. of the lower middle class. Em casa nunca faltou comida, We never lacked any food at home, mas roupa nova but new clothes, era uma raridade. it was something quite rare for Nós us. comprávamos, como diz em We Moçambique, used to buy, like they say in Mozambique, boa parte das roupas most of our das clothing calamidades. in the calamities. Mas nós éramos felizes But we were happy por people ter fartura, because we had porque o enough. primordial para a felicidade Because for you to be é happy ter uma mesa farta. is to have food in your table. Quando eu fui trabalhar no aeroporto, When I went to work at that airport, naquela época não tinha os túneis que levam o passageiro até a porta do avião. they didn't have those tunnels that they take you straight to the airplane, to the É chamado airport. de finger. And that place, the tunnel, it's called the finger. Nós víamos os passageiros desfilando no pátio, And those aisles, you could see the passengers, they're walking. embarcando e desembarcando. People embarking, disembarking. E eu dizia: And I used to say, daqui uns dias eu serei passageiro nesse one aeroporto. day I shall be one of those travelers. E muitos diziam: And many used to come to me and say, você enlouqueceu. you are crazy, man. Você mora a 26 quilômetros do centro de São Paulo. You live 26 kilometers from the CBD of São Paulo. Você mora na periferia. You live right there, almost near to a location. Você mora nos fundos da casa da sua avó. You live at the end of at the cottage at your grandmother's house. Na sua família, só a sua mãe é crente. Only your mom is a Christian in your family. Como que você vai ser um pregador para viver viajando assim? How come you're going to become a preacher and travel like this? Isso é tudo um sonho de barriga So cheia. this is all a dream of, a full belly. E eu perseverei servindo ao Senhor nosso But let me Deus. tell you, I persevere serving my God. A Bíblia diz em Josué capítulo 3, versículo 5: In Joshua chapter 13 verses 5, santificai-vos hoje, sanctify yourselves porque today, amanhã because tomorrow fará o Senhor the Lord shall do maravilha no meio de vós. wonderful things amongst you. Vocês sabem que adolescentes, You know, here the teenagers, eles têm mais sono they have more sleep do than que os most people. felinos. Even the feline, Eu the dormia cats. 5 horas por dia. I used to sleep 5 hours per day. Eu trabalhava e estudava, I used to work and study. dormia meia-noite, I used to sleep at midnight. acordava às 5 para ir I trabalhar. used to wake up at 5 because I had to go to work. De sexta para sábado, From Friday to Saturday, ao invés de dormir e tirar o atraso, instead of sleeping, eu subia uma alta I montanha used to go climb this e mountain. passava a madrugada de joelho orando, And I used buscando o poder de to Deus. pray on my knee, asking for the power of God over my life. Quando era de sábado para domingo, When it was from Saturday to Sunday, eu ia para mais uma vigília numa congregação. I used to go to this vigil in this congregation Às 9 da manhã no domingo, at the 9 in the morning on Sunday. depois de dormir no máximo 1 hora, 2 horas, After I had slept for 2, maybe 3 hours, às 9 da manhã, at 9 o'clock on the dot, eu estava ensinando na escola bíblica I dominical was a Sunday school teacher, so I was teaching in the aos Sunday school. adolescentes. And I was teaching the teenagers. À tarde eu ia para o And evangelismo. the afternoon was the evangelism. À noite eu fazia a recepção In the evening, I did the reception, the protocol. na sede regional da igreja que eu In the congregava, mother church that I used to congregate. ou ia pregar em alguma igreja quando meu pastor me autorizava. When my pastor authorized, he would send me to preach at Deus congregations. me deu a graça God gave me the grace. de aos 18 anos When I was 18 years old, ser ordenado ao diaconato. to be ordained as a deacon. Aos 21 eu fui ordenado ao presbitério. And when I was 21, I became an elder of the church. Aos 22 anos, At 22, na convenção do estado de São in Paulo, the convention of the city of eu São fui Paulo, ordenado ministro do I evangelho. became then a pastor of the gospel. Dia 10 de julho agora, On the 10th of July of this vão year, completar it will be in total 22 anos 22 years. que o irmão Rodrigo foi ordenado ao That ministério pastoral. myself, Brother Rodrigo, was É Deus quem faz essas ministered. coisas. So it's God who does this Quando kind nós of não things. damos ouvidos When we don't listen, a quem tenta nos desanimar, who tries to put us down,
some. nós rompemos os We obstáculos. can then go and cross over these A obstacles. Bíblia diz em João capítulo 8, versículo In 44, John 8:44 it says que o diabo só fala mentira, that the devil only speaks lies, coisa que vem dele próprio. things that come from himself. Porque desde o princípio, Because from the beginning, ele nunca se firmou na verdade. he never stood on the truth. Porque ele é homicida Because he's a homicide. e ele é pai da He's a mentira. liar. Tanta gente So many people está dando ouvidos ao diabo. is listening to the devil. Alguém diz que você não chegará a lugar Some nenhum people tell in your face, oh, you're never going to arrive at that e você place. dá ouvido à voz do diabo. And you are listening to that voice. Eu não dei ouvido à voz do diabo. I did not listen to that Eu voice. acreditei no projeto I de Deus para minha believe in the vida. project of God for my Esse life. filho de Timeu, The son of Timaeus ele não deu here, ouvidos à voz do he diabo. did not listen to the voice Ele of the acreditou devil. que Jesus ia ter He misericórdia dele. believed that Jesus would have mercy upon him. Tem muita gente, irmãos, There are many people, que brothers não and lê a sisters, Bíblia that don't read the Bible. e ele sai copiando, And so they go on copying, ele sai reproduzindo or they kind of like reproduce com a sua fala what they speaking, tudo aquilo que ele ouve no seu all dia a that they dia. hear on the outside world. Eu vejo uma geração de pessoas I dizendo-se see a crentes, generation of people dizendo por aí, saying, irmão, brother, nunca foi sorte, it was never luck, sempre foi it Deus. was always God. A minha Bíblia diz, My Bible em says, Eclesiastes 9 e versículo 11, Ecclesiastes 9 verses 11, que não é dos ligeiros it is not those who are speaking a batalha, of the battle, não é dos valentes it's a not those conquista, who are the conquerors, não é dos diligentes a or even vitória, those who are diligent that não é can dos come, perseverantes o obter, or those who persevere, não é dos it's diligentes not o only possuir, of the diligence to overtake, mas o tempo e a sorte but the time and the luck pertence a todos. belongs to all. Esta questão de sorte na vida This thing of luck in é life tudo uma questão de tempo. is a question of time. Talvez hoje, Maybe today, para eu e para você, for you and I, nada está dando certo. nothing's going right. Mas antes da meia-noite, But before midnight, Deus ele pode produzir a sorte em nossas God vidas. can produce luck in our Ou lives. pode ser amanhã, Maybe tomorrow. ou pode ser depois de um tempo. Maybe after a certain amount of time. Tudo na vida é questão de tempo. Everything in life is a question of Esse time. filho de Timeu não tinha sorte na The vida. son of Timaeus, he had bad luck. Imagine ser desprezado pela He família, was despised by his family. viver à escória da sociedade He used to mendigando. live as a beggar on the streets. Mas quando Jesus passou por perto dele, But when Jesus passed by, foi o seu dia de sorte. it was his day of luck. Ele aproveitou a And he oportunidade, took that opportunity. ele venceu os He obstáculos overcame his obstacles. e Jesus parou And Jesus didn't stop e him. Jesus mandou chamá-lo. And Jesus then said, please call him. E quando Jesus mandou And chamá-lo, when Jesus says, call him, disseram a ele: they said to him, tem bom ânimo, be of good cheer. levanta-te, Get up, e ele stand te up. chama. He's calling you. Ele, antes de se levantar, And before he then stood up, ele tomou a terceira atitude para a he vitória. then took the third attitude for victory. A Bíblia diz que ele jogou fora a sua capa. The Bible says that he threw E away ele his garment. levantou-se And he stood up, e marched foi up the encontrar-se temple. com Jesus. And then he went to go to where Jesus was. Aquela capa não era um trapo qualquer You see, that garment, that cape that he had, que os mendigos carregam no seu dia a you dia. know, that beggars sometimes have around their shoulders. Aquela capa That cape, that era garment, doada was then given pelo imperador de Roma by the Roman Empire aos mendigos daquela época. to the beggars of those days. Aquela capa era a identidade do mendigo. That garment identified him as a beggar. Aquela capa era a autorização para ele esmolar. That garment gave him the authority to beg. Aquela capa era a garantia da sua It was the sobrevivência. guarantee of his survival. Mas ele deve ter imaginado: But obviously he thought on his head, se Jesus me chama, if Jesus is calling ele me, vai me curar. he shall heal me. Se eu vou enxergar, If I will see, eu vou poder I trabalhar. will be able to work then. Se eu vou enxergar e trabalhar, If I can see and work, eu não serei mais cidadão then I don't need to be a citizen com indignidade, that lives unworthily, mas eu terei dignidade. but I shall have worth. Eu serei um cidadão de Jericó legal. I shall be a proper citizen of Jericho. Para que eu preciso de uma capa Why do I need a garment que remete simplesmente humilhação à that minha only vida? brings humiliation into my life?
Ele, pela fé, by faith, ele jogou fora a sua he capa, threw away that garment, acreditando que não precisaria mais dela. believing that he wasn't going to need that anymore. Levantou-se And then he stood up. e foi encontrar-se com o Senhor And Jesus. then he went to go where Jesus was. Jesus perguntou para And ele: Jesus asked him, o que queres que eu te what faça? do you want me to do for you? Ele disse: Senhor, And he says, Lord, eu quero enxergar. may I receive my sight? Jesus disse a ele: And then Jesus said to him, a tua fé te salvou. go, your faith has made you well. Jesus disse a ele: Jesus said to him, a tua fé te salvou. go, your faith made you Por well. causa da sua atitude, Because of his attitude. ele glorificou a Deus He antecipadamente. glorified God before all. Ele acreditou que não precisaria mais daquela He capa. believed that he did not need that garment anymore. Tem gente que diz que tem fé, Some people say they have mas faith, a atitude não condiz. but their attitude is not exactly correct. Tem gente que diz que tem fé, Some people say they have faith. mas age como um incrédulo. They act as an unbeliever. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 17, James 2:17 says, que do mesmo jeito que o corpo the same way that the body sem o espírito está morto, without the spirit is dead, assim é a fé sem obras. likewise your works without faith. Quem tem fé, If you have faith, ele prova pelas suas atitudes que ele tem you fé. show through your actions that you have faith. Se ele não enxergasse, If he could not see, ele iria morrer condenado à he was morte. going to die condemned by death. Ele seria condenado à morte e apedrejado Obviously, he would be condemned and stoned to por death insultar o governador. for insulting the governor. Como que uma pessoa joga sua identidade How fora? come you take out your garment? You take out your identity. Como iria se justificar que jogou sua identidade fora? Would he, justify that he took out his Ele identity? não precisou se justificar But Bartimaeus did not need to porque ele não justify precisou mais daquela because identidade. he did not need that old identity. Isso é ter fé. And that is faith. A palavra diz The word says, que imediatamente ele viu immediately he saw, e ele seguiu Jesus pelo and then he caminho. followed Jesus on the way. Jesus só parou Jesus stopped para atendê-lo. to be able to go and speak to E him. depois Jesus continuou a sua And then after caminhada. Jesus carried on his walking. E ele vitorioso seguiu Jesus pelo And caminho. because he was so victorious, he sought to follow Jesus. Jesus só está aqui nessa noite Jesus is only here tonight porque nós estamos aqui adorando a Ele. because we're here worshiping him. Atos capítulo 7 e versículo 48 Acts 7:48 says diz que o Altíssimo, that autism, ele não habita the Most High, does em not live templos feitos in temples pela mão do homem, made by como man, diz o profeta. as it says the prophet. Jesus está aqui So if Jesus is porque here, nós estamos aqui it's nessa noite because we are here as adorando ao seu nome. worshiping the Lord God. Esta reunião vai encerrar You see, the service will end just now. dentro de poucos minutos. Within a few minutes, Jesus não permanecerá nessa casa, Jesus will not stay just here, porém cada um de nós but each and one of seguiremos us a Ele pelo shall caminho, follow him vitoriosos victoriously diante da presença do Senhor nosso before the Deus. presence of the Lord our God. Aproveite a tua Therefore, oportunidade. take this opportunity, my brother, my Vença sister. os obstáculos Overcome your obstacles. e deixe as capas. Let out these garments. Deixar as capas Let go of these garments. é deixar toda a To marca let go is let go of any mark que não nos identifica como servos do that does Senhor. not identify as a servant of God. Marcos capítulo 8, versículo 34 diz: Mark 8:34 says, E disse Jesus: and the Lord Jesus said, se alguém quiser me if seguir, you want to follow me, negue a si próprio, deny yourself, tome a sua cruz take up on your cross, e siga-me. and follow me. Quando nós When we servimos a Cristo, serve Christ Jesus, nós renunciamos o eu, we renounce ourselves. nós renunciamos a nós We mesmos, renounce the I am. tomamos a cruz de We Cristo, take the cross of Christ, que é pagar o preço da humilhação, which is to pay for that humiliation, de andar na contramão do to mundo, go contrary to the world, sofrendo as marcas que and Cristo obviously sofreu, suffering the same as Christ suffered, tendo a convicção but having the conviction que estamos dentro da soberana that vontade we do are Senhor nosso within the Deus. will of the sovereign God. Deus continue abençoando a todos. May the Lord God bless you all. Eu sou muito grato aos irmãos I give you thanks to all the brothers and por me sisters here recepcionarem nesta for abençoada receiving igreja. me and
in the church, for the Continue nos reception. ajudando em oração. Continue blessing us in prayer. No domingo, a nossa viagem para a Namíbia. On Sunday, we're traveling to Namibia. Ficaremos uns dias na We'll Namíbia, stay a few days in Namibia. conforme o determinar de Deus. According to what God determines. E o do pastor Gerson, que é o angolano que nos receberá em There will be an Namíbia. Angola pastor receiving us in Namibia. E depois seguiremos para And Luanda, then we shall go to Luanda, no dia que Deus determinar, where the Lord has determined, com a intenção de morarmos em with the Luanda, intention to live in that city estabelecer um trabalho and establish a work for the Lord e there. estabelecer um projeto social com as And also crianças, social project for the children, grandioso naquela nação. which shall be great in that E se nation. Deus permitir, And if God allows, a Rebeca está terminando um curso my wife Rebecca is finishing her course de letras. of studies in teaching. A Rebeca é filha de professora She's a daughter of a teacher, e ela está se formando and she's also trying. She's gonna try to graduate também para ser to professora. become a teacher there. Se for da vontade de If Deus, this is the will of God, nós fundaremos we shall then fund together uma escola a school de alfabetização to then be able to give our children the ABC, the school. Rebeca Ramos dos Anjos. Rebecca Ramos dos Anjos, that will be the name of the school. Ore para que Deus, Pray that God Abra allows as us portas. and opens the doors para que possamos nos doar so that the Lord may give us para a obra everything, missionária that we're able to do this as a missionary work for Him em Angola, in Angola, nesse país in that country, maravilhoso wonderful, de fala portuguesa. that speaks Portuguese. Ore para que Deus abra a May the porta Lord open doors for us there, para a nossa legalização naquele for us to país, be legalized there, para que venhamos conseguir com so facilidade that then we can live there with easiness o nosso visto de and residência have our visas for our residents e possamos trabalhar livremente and naquela nação. obviously work freely in that nation. E que Deus abra a porta And may the Lord God open doors para estabelecermos uma to congregação establish a congregation debaixo da unção under the anointing da infinita graça do of Senhor the infinite Jesus. grace of Jesus. Deus continue abençoando a May todos. God bless everyone here tonight. Somos muito felizes We are grateful and pelo rejoice privilégio de conhecer os for the irmãos. privilege to know you. Muito obrigado por tudo em nome do Senhor May the Lord Jesus. God bless you. Thank you. Deus abençoe. May God bless you.